Bom dia. É uma grande satisfação que eu vou ministrar esse estudo. Tá? Eu tinha feito um estudo, mostrei para a Sandra, ela que aprova. Tá? Então ela aprovou esse estudo aqui. Tá? O primeiro ela não tinha aprovado, né? Esse ela aprovou. Tá? Então, inclusive hoje de manhã no café eu falei, mudei alguma coisa aqui, vou falar sobre isso. Ela falou, tá bom. Tá? Então, se vocês não gostarem, é culpa dela, tá, gente? Brincadeira. Tá? Gente, eu vou falar sobre o plano B e eu vou mostrar na Bíblia 4 exemplos de tragédias, de planos B. Tá? E também vou mostrar 4 exemplos de transformação, porque acho que vocês viram que o tema hoje não está aí, né? Tá. É a transformação, está aqui no meu slide. Não? Cadê? Não sumiu, né? Tá aqui. Transformação que vem da tragédia. Tá? A transformação por meio da tragédia. Então, esse é o tema de hoje. Tá? Então, vou mostrar 4 exemplos de transformação. E para ilustrar essa transformação, eu coloquei aí um ícone, né, um desenho aí para vocês se lembrarem durante a semana. Na vida, a gente recebe várias pancadas, tá? Vários né? Inclusive, no último estudo com os adolescentes, tá, eu mostrei isso claramente, né? Então, se você na sua escola recebe um o que você deve fazer, né? E eles acertaram de novo. Porque você não deve revidar, gente. A vingança pertence ao Senhor. Tá? Quem é mais poderoso? Você ou Deus? Né? Então, se a vingança pertence a Deus, certamente a pessoa que é mais poderosa, né, poderá vingar melhor. Tá? Então, você nunca deve revidar com outro povo. Mas o povo, gente, ele é transformado num boom, tá? Uma transformação. O que difere, tá, um cristão e um não cristão não é a ausência de problemas, gente. Vou repetir, né? O que difere um não cristão para um cristão não é que o cristão não tem problema e o não cristão tem problemas. Não é esse. Então, qual é a diferença básica que a gente vai ver hoje com esse tema? É que os dois têm problemas, mas para o cristão, o mal é transformado num bem. Então, esse bom, gente, é o mal, o seu mal, o mal que aconteceu na sua vida, ser transformado por uma coisa boa. Isso, Deus é especialista. E a gente vai ver 4 exemplos dessa transformação. Tá? Então, feito isso, a gente vai ver essa transformação, esses exemplos, e a gente também vai ver o que a gente pode aprender com isso. Tá? Então, essa parte aí, do que causa as falhas, seria a aplicação. O que a gente aprende com isso, gente? O que causa as falhas? Né? Na vida, vocês vão ter muitas falhas, gente. Eu sinto muito dizer isso. Tá? O Val até citou um versículo, no mundo passarei por aflições. Então vocês vão passar, gente, por essas aflições. Mas o que causa essas falhas? E o que a gente deve fazer quando a gente falha? Tá? Então essa segunda parte aqui, gente, eu peguei aí de um estudo, tá, que eu acabei ouvindo ontem, por acaso. Tá? Esse estudo aqui eu vou falar na segunda parte. Tá? Eu vi uma série completa, a Sandra sabe disso, para dar esse estudo aqui. Mas eu não senti que isso seria o que eu deveria trazer isso para vocês. Então, estou trazendo aqui, tá, essa segunda parte, essa aplicação, oriunda dessas tragédias, dessas transformações que vocês vão ver. E o primeiro exemplo, gente, que a gente vai ver, é de Moisés. Tá? Moisés, ele deu o quê? Ele deu um pum! Matou o egípcio. Tá? Ele, durante 40 anos, gente,
ele foi príncipe. Teve 3 fases na vida dele, né? Durante 40 anos ele foi príncipe. Ele nasceu filho de israelita, mas ele foi o neto de Faraó, o neto do rei. Tá? Mas durante esse decorrer dos 40 anos, ele matou um egípcio. E aí quando ele foi fazer, vocês podem ler isso em Gênesis, mas quando ele foi tentar apartar uma briga entre 2 israelitas, que era o povo dele, um dos israelitas apontou o dedo para ele e falou assim: você matou o egípcio, você acha que quer fazer a mesma coisa comigo? O que ele sentiu, gente? Ele sentiu que várias pessoas já sabiam, e aí ele fugiu para o deserto. Tá? E passou, gente, o que foi isso? Passou 40 anos da vida dele no deserto. O que Moisés quis fazer aqui, gente, ó, na primeira parte? Ele quis fazer, sabe o que, gente? Justiça com as próprias mãos. Né? Tá? Não é isso que Deus espera da gente. Lembra, pessoal? A vingança pertence ao Senhor. O que Deus fez? Moisés, peraí. Não é assim. Vamos para o deserto. E no deserto, Deus, o que ele fez? Ele preparou, isso não é punição, gente. Esses pous que você leva na vida, não é uma punição. É uma preparação para a próxima fase. Vou repetir, gente. Não é uma punição. Tá? Eu disse até para os adolescentes: adolescentes, se vocês namoram não cristão, vocês já estão aí, né? Se vocês namoram não cristão, Deus vai castigar? Eles acertaram, gente. Deus não vai castigar. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: nenhuma condenação para os que creem em Cristo Jesus. Eu estou dizendo assim, gente, nenhuma condenação. Mas não está escrito nenhuma consequência. Então as consequências vão ser de cada um de vocês. Essas tragédias, gente, só para não fugir, essas tragédias servem para quê? Para preparar vocês para a próxima fase. Tá? E aí quando chegou no final dos 40 anos, ele viu que? Ele viu uma sarça que estava queimando, que estava em fogo, mas não estava queimando. Ele achou isso esquisito. E era uma sarça comum, gente. E aqui a gente tem o quê? A gente tem uma primeira lição, né? O que estava acontecendo com essa sarça? Essa sarça era comum. Era uma sarça como qualquer outra. Mas ele não estava se queimando. O que a gente aprende com isso? O que Moisés percebeu com isso? Você pode ser uma pessoa comum. Mas sabe por que aquela sarça não estava se queimando? Porque Deus estava ali. Então na sua vida também, pessoal, você pode estar se queimando. Pode estar ocorrendo uma tragédia na sua vida. Mas se você estiver em Deus, você não vai se queimar. Tá? Por que ela não se queimava? Porque estava com Deus. E aí passou os próximos 40 anos, o que ele fez? Ele levou os israelitas de volta para a terra prometida. Por onde que ele andou, gente? Pelo deserto. Agora pensa assim, gente, o que eu falei. Os pous que vocês levam na vida não é uma punição, é uma preparação para a próxima fase. Moisés passou essa segunda, vamos dizer assim, fase da vida dele no deserto. No deserto. Por quê? Porque Deus sabia que ele ia andar no deserto de novo. Mais 40 anos. Você não acha que ele conhecia as nuances do deserto? Agora ele conhecia, gente. Porque passou os primeiros 40 anos, a segunda fase da vida dele, no deserto, como pastor. Né? Conhecia o deserto e eu diria assim, gente, tem um versículo que fala assim em Números 12:3. Ora, Moisés era um homem muito paciente. O quê? Ele é assassino, gente. Mas sabe o que aconteceu ali, no deserto? Deus transformou a vida de Moisés. Os pous não são para castigar vocês, mas para preparar vocês e para aperfeiçoar o caráter de vocês. Vocês vieram nus, e nus voltaremos. Mas o que a gente vai levar daqui da terra? O caráter. Então esse caráter é o caráter que foi transformado com as fases anteriores. Tá?
Isso é o quê? Isso eu diria assim, ó, é uma coincidência ou uma cristocidência, né? É uma coincidência ou uma cristocidência que Moisés passou os primeiros 40 anos e voltou para o deserto para guiar o povo israelita? Eu diria que é uma cristocidência, gente. Uma coincidência, por quê? Como eu disse para vocês, qual a diferença entre um cristão e um não cristão? Os dois levam pão. Mas o cristão tem um boom. Ele é transformado, gente. Transformado para a próxima fase. Que mais? Segundo, gente, isso aqui eu não posso deixar de citar quando a gente fala de plano B. Tá? É o José do Egito. Quem era José? José era o filho da Raquel, a esposa preferida de Jacó. Tá? Era como se fosse um filho de papai, né? Primeiro filho da Raquel, arrogante, um pouco arrogante, e tinha o quê? Deus mostrou um sonho para ele. Ou seja, o que era esse sonho? Era um propósito, tá? Que Deus tinha para quem? Para José. Mas aí, gente, de novo, ele teve o quê? Ele teve um pô aí. Tá? José teve várias tragédias. Tem um estudo só sobre isso que eu ouvi. E eu pensei até em falar assim, Sandro, que tal? Eu achei que era um pouco... eu não senti, a gente não sentiu que era essa palavra que a gente deveria trazer. Mas tem várias tragédias que ocorreram na vida de José. Primeiro, gente, ele foi maltratado pelos irmãos, pelos familiares. Quem daqui nunca foi maltratado, nunca foi odiado? Tá? Eu nunca senti muito o amor do meu pai. Tá? Isso retrata o quê? Isso retrata um pouco a vida de José. José foi jogado na cova, vendido pelos irmãos. Quantas vezes? Tá? Quantas vezes você não se sente vendido? Tá? Quantas vezes o seu relacionamento com o outro é quebrado porque financeiramente para outra pessoa não vale a pena? Tá? Isso aconteceu com José. José, além disso, ele foi punido pelo pecado que ele nunca cometeu. José, se vocês forem ler a história, ele foi acusado de quê? De ter tentado estuprar, né, a esposa de Potifar. E aí o Potifar, ele coloca ele aonde? Coloca ele na prisão. Agora, se você for ver a lei daquele momento, se você tentar estuprar a esposa de um príncipe, sabe qual era a punição? A punição era a morte. Só que acho que Potifar, ele conhecia um pouco o caráter de José. No fundo, ele não tinha o quê? Ele não tinha certeza que José tinha cometido isso. Então ele colocou qual foi a punição? Prisão para ele. Mas ele não tinha cometido isso, gente. Outra coisa que não está escrito aqui, mas José foi obrigado a fazer uma tarefa que ele não gostava de fazer. Gente, eu também já fui obrigado a fazer alguma coisa, tá, que eu não gosto de fazer, mas muitas vezes a gente é obrigado a fazer. Tá? Ele foi esquecido pelas pessoas que tiveram ajuda dele. Quantas vezes eu não ajudei, por exemplo, um aluno meu, e depois ele se esqueceu. Né? Tá? Quantas vezes eu não senti esquecido também, né? E vocês também. Tá? Então esses são o quê? Esses são os pôs que José levou, né? Mas também, gente, tem a transformação. A transformação que vem da tragédia. Qual foi a transformação? Depois de um tempo, José se tornou o quê? Voltou o propósito que Deus tem. Gente, a gente tem que lembrar de 3 coisas em qualquer tragédia que a gente acontece na vida, né? Primeiro, vocês vão ver no livro de José, que sempre Deus fala, e Deus era com José. Tá? Segundo, Deus tem um propósito para cada um de vocês. O primeiro estudo que eu fiz com os adolescentes foi mostrar o quê? Foi mostrar o shape, gente. Até a Renatinha brincou, ele vai falar do shape. Foi isso mesmo que eu falei. Na primeira aula, vocês vão aprender o que é o shape. O que é o shape, gente? É o formato que Deus deu para cada um de vocês. Todos nós somos diferentes. Tá? A Sandra tem habilidade manual. Eu não tenho, gente. Sou péssimo para habilidade manual. Eu não gosto de ver sangue. Ela
Ela já tem essa facilidade para essa área. Então todo mundo tem o quê? Todo mundo tem um shape, gente, habilidades, experiências e talentos. Essa mesma semana eu falei na universidade, você é bem talentoso, tá, para um aluno. E o aluno ficou feliz, mas disse, pô, volta. Mas você tem que usar esse talento, tá, que Deus colocou na mão de vocês, na sua mão, seu aluno, para você e para o bem da sociedade. Tá? Todo mundo tem o quê? Todo mundo tem um shape. E José tinha um propósito, gente. O propósito de Deus era o quê? O propósito de Deus era que José iria salvar duas nações. A nação de Israel e a nação do Egito, gente. Tá? E aí aqui fala do quê? Fala da transformação. Aí note o que eu falei no início aqui, né? Ó, depois vieram seus irmãos que venderam eles para o Egito, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês, vamos parar aqui, estaria eu no lugar de Deus? O que, gente? José não vingou, gente. É o que eu falei para os adolescentes. Vocês levam um pô. Não é um pô de volta. Isso é com Deus. Então a primeira parte é aqui, a vingança pertence a Deus, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em quê, gente? Em bem. O que eu falei no início? Todos nós passamos por um revés, um setback. Mas o que Deus faz, gente? Deus transforma o mal que tem na sua vida em bem. Deus transforma em bem. E assim os tranquilizou. Ele lhes disse, falou o quê? Amavelmente. Eu deixei ali, amavelmente, gente. Ele não vingou. Porque a vingança pertence a Deus. E diz no versículo aqui, se for possível, tende paz com todos os homens. Eu cheguei um dia com o meu pastor e disse, o fulano de tal, ele não conversa comigo. E aí o pastor falou assim, Jó, está na Bíblia. Abre o olho, japonês. Está aqui, ó. Se depender de vós, tendes paz. Tem momento, gente, que as pessoas vão querer brigar. Você se lembra da construção do muro na época de Neemias? Os caras lá queriam o quê? Queriam matar Neemias. Do nada, gente. É assim, gente. Então, se depender de vocês, vocês vão ter paz com todos os homens. Tá? Que mais, gente? Terceiro aqui. Esse terceiro eu queria concentrar um pouco mais o nosso estudo. Tá? Terceiro exemplo de quê? De um pou e de um bum. Pedro negou o quê? O que aconteceu com Pedro? Pedro negou Jesus, afirmou 3 vezes que não conhecia Jesus, ficou nervoso, jurou, se alterou, gente. E ele foi a pessoa, o único discípulo que ele falou arrogantemente, disse assim, você acha, Jesus, que eu sou que nem esses caras, que nem os 11 aqui? Mesmo que esses 11 neguem ao Senhor, eu não vou negar. Tá? E depois, logo depois de um tempo, o que ele fez? Negou 3 vezes, gente. Esse foi o quê? Esse foi o revés que ele levou na vida dele. A tragédia. Ele levou um soco, gente. Por quê? Porque ele não se conhecia. Pedro depois foi o quê? Foi a rocha onde a igreja cristã foi construída. Deus falou, Jesus falou num momento lá. E eu lhe digo que você é Pedro. Sabe o que é Pedro, gente? É uma rocha. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:8. E depois disso, gente, aqui está o boom, né? Depois que Cristo ressuscitou, está escrito aqui, está escrito em Atos 2:41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Pedro, durante Pentecostes, descida do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, Pedro, ele fez uma pregação. Tá? Foram batizados, naquele dia houve um acréscimo de cerca de quanto, gente?
3.000 pessoas. Uma quantidade muito grande de pessoas. Isso logo depois de quê, gente? Isso logo depois de 50 dias, mais ou menos 50 dias. Tem um estudo sobre isso, a transformação de Pedro, gente. Ele negou, mas depois de 50 dias ele foi ousado, gente. E transformou, converteu a vida de quê? A vida de 3.000 pessoas. E naquela época não era que nem hoje, gente. Naquela época, o cristianismo significava o quê? Significava perseguição, significava risco de vida. Tá? Eu diria assim, é o Deus da segunda chance aqui, gente. Então Pedro foi a terceira pessoa que recebeu o quê? Recebeu um pô, mas houve o quê? Houve um boom, uma transformação que veio por meio do quê? Por meio da tragédia. Mas tem uma quarta aqui, gente. E nessa quarta, eu tenho que admitir uma coisa para vocês. Eu coloquei ali 4 exemplos, mas são 4 exemplos, tá certo? Mas esse quarto exemplo, a gente não tem o quê? A gente tem um pô, mas não tem um bom. Quem é essa pessoa, gente? Essa pessoa se chama Judas. Judas era tesoureiro do ministério de Jesus. Ele subtraía as finanças, né? Ele roubava, tá, gente? Uma palavra bonita para dizer roubava, né? Tá? Bem diferente da nossa época, né, gente? E traiu Jesus e vendeu por 30 moedas de quê? 30 moedas de prata. Eu fui ver ontem, né? Quanto era em reais, tá? Que Jesus, eu achei assim, é quanto Jesus está valendo, né? E aí explicou lá, fiz a cotação lá do dólar, né, e tudo, aí era em torno de 20 mil reais esse valor. Né, tá? E logo depois ele cometeu o suicídio. E como disse, é o único que não temos o quê? Não temos a transformação. Aqui, nessas 2 tragédias, gente, nessas 2 tragédias, eu queria trazer uma aplicação para as nossas vidas, né? Então, eu queria primeiro iniciar assim, gente. Eu queria iniciar perguntando para vocês, por que Judas não houve transformação? Por que na vida de Judas não houve transformação? Pessoal, assim, ó, os dois erraram. Eu vou mostrar vários trechos da Bíblia aqui que mostram como, sobre esses erros, né, dos justos. Os 2 erraram. Os 2 eram discípulos de Jesus. Mas pensa assim, gente. Cada um de nós, já dei esse estudo para vocês também, né? Cada um de nós tem o que, gente? Um livre-arbítrio. Vocês têm um livre-arbítrio. Ninguém aqui é marionete. Deus não faz vocês de marionete. Vocês tem a capacidade de escolher. Tá? Jesus aqui, ó, sabia que Judas estava subtraindo ele. Jesus sabia que Judas estava roubando ele. Mas sabe o que eu falei, gente, para os adolescentes também? E vou falar para vocês. Tá? Quando Deus fala, não cometa adultério. Meu filho, aquele que furtava, não furte mais. Meu filho, não tenha outros deuses. Sabe por que ele fala isso, gente? Essencialmente assim, ó, a mensagem seria essa. Jó, se você furtava, não furte mais. Sabe por quê? Porque furtar, meu amigo, vai te fazer mal. Para Jesus, ele conseguiu concluir o seu ministério. Mesmo Judas subtraindo o quê? Subtraindo lá dinheiro do ministério dele. Jó, se você adulterar, eu te perdoo. Nenhuma condenação há para você. Mas sabe, Jó, isso vai te fazer mal, cara. Você é quem vai ser o maior prejudicado. Você vai ser infeliz, cara. Não faça isso. Se você comer da árvore que eu deixei ali no jardim do Éden, sabe que vai ser ruim? Vai ser ruim para você, cara. Então, o que Jesus aqui nunca brigou com Judas, mas
o fato de ter roubado, tá, não fez mal, gente, não prejudicou o ministério de Jesus, mas prejudicou principalmente a Judas, gente. Tá? Quando você cola, tá, não colhe, gente, na prova. Por quê? Porque isso vai fazer mal para a vida de vocês, vai fazer mal para a vida do aluno, você, né? Deus conhecia o coração de quê? Ou melhor dizendo, desculpa, Judas, ele não conhecia o coração de Deus. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre Pedro e Judas? Os dois eram israelitas, um era galileu, tá? Os dois cometeram erros, mas tiveram que, um foi para um lado totalmente diferente, gente. Sabe que um que foi? Pedro foi o marco, gente. Foi a pedra onde Deus construiu a igreja. Onde Jesus construiu a igreja. Enquanto que Judas foi considerado o quê, gente? Foi considerado traidor. Gente, voltando aqui para trás, né? Na vida de Moisés. Você se lembra de Moisés? O que eu contei sobre Moisés? Moisés era príncipe. Ele podia ter permanecido onde? Permanecido lá no palácio durante toda a vida dele. Mas o que Moisés fez, gente? Ele saiu daquele palácio. No palácio ele tinha o quê? Ele tinha tudo que todo homem quer: poder, riqueza e prazeres. Mas ele não fez isso, gente. Agora pensa assim, gente, sejam bem sinceros comigo. Quem é que se lembra de algum neto de Faraó? Vocês conseguem lembrar de algum nome que foi neto de Faraó? Vocês não se lembram, gente. Mas de Moisés, vocês se lembram. Todo mundo sabe de Moisés, todo mundo conhece de Moisés. Durante a época de colégio, eu cheguei até a estudar a vida de Moisés. Por quê? Porque estava no livro texto de história, gente. Mas do neto de Faraó ninguém conhecia. As escolhas de vocês, vocês têm a capacidade de escolher. As escolhas de vocês vão trazer consequências. Não há condenação, mas há consequências. Tá? Faraó, tá, tinha vários netos, mas ninguém se lembra dos netos de Faraó, gente. Vocês se lembram dos nomes dos netos de Faraó? Tá? Eu não me lembro nem quem era o Faraó, não era o nome do rei. Tá? Mas de Moisés a gente se lembra, né? Tá? O que foi a diferença então aqui, gente? A diferença principal foi o que, gente? Está ali, ó. Misericórdia. A misericórdia de Deus. Pedro, ele se arrependeu e construiu a igreja. Judas, ele não conhecia Deus. Muitas vezes a gente ouve falar assim, né? Eu não sinto Deus que Ele está perto da gente. Verdade, gente? Adivinha quem se distanciou, né? Foi você ou foi Deus? Quando você fala, de novo, eu não sinto Deus perto de mim. Quem se distanciou? Foi o Jó ou foi Deus? Eu já senti, gente. Eu não sinto. Eu já falei isso, eu não sinto Deus aqui no nosso meio, porque olha o que aconteceu com a gente. Tá? Duas coisas. Fé. Tá? Muitas vezes a gente tem que lembrar da fé. Da fé por quê? Porque não é um problema de sentimento aqui, gente. Sentimentos, emoções são muito efêmeras. Tá? Sentimentos são muito efêmeros. Então não é uma questão de sentimento, mas uma questão de que Deus falou na Bíblia: eu estarei com vocês. Segunda coisa, pode ser que você tenha se distanciado de Deus, mas Deus nunca distancia da gente. Tá? Essa foi as duas opções, né? Duas opções diferentes, né? Então aí, gente, agora eu vou falar de quê? Eu vou falar para vocês, diante de Pedro e Judas, eu vou falar para vocês 3 causas que podem levar às falhas. Tá? Resumir isso em 3 causas principais diante do estudo que eu tive ontem. Né? Então, primeira causa, gente. A primeira causa, que falhas são essas? Falha na parte financeira, né? Você pode estar com uma dívida. Mas o que levou a essa dívida? Né?
Você pode estar com falhas, estar com problemas na área do sentimental, do casamento, né? Mas o que levou a essas falhas, né? Você pode estar com falhas na área do quê? Do seu trabalho, né? Estou sem emprego. Mas o que pode ter causado essas falhas, né? Então, existem 3 motivos principais. E eu vou citar essas 3 para vocês, e depois eu vou citar para vocês o que a gente pode fazer para... Todos falham, gente. Quando você falhar, o que eu devo fazer? Também tem 3 coisas que eu vou citar aqui para vocês. A primeira coisa, gente, o grande problema, o grande causador das falhas, sabe o que é, gente? É superestimar a nossa própria capacidade. É você, está escrito na Bíblia, aquele que acha que está em pé, cuidado, cuidado, você pode cair. Sabe o que é superestimar a nossa própria capacidade, gente? Por exemplo, eu quando atendo alunos ou alunas na minha sala, eu peço para deixar a porta aberta, tá? Para evitar qualquer problema. Eu não superestimo a minha capacidade. Eu sei dos problemas que eu tenho. Inclusive, se vocês tiverem $1 milhão, não deixem muito perto de mim, tá? Porque eu posso levar, que a USP está em crise, gente, tá? Brincadeira, tá? Mas é superestimar a nossa própria capacidade. O que Pedro fez, gente? Eu negar Jesus? Nunca vou negar. Se o Val nega, eu não vou negar. Se o Jó nega, eu não vou negar. Superestimar a nossa própria capacidade. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Depois de algumas horas, ele abandonou, gente. Ele negou, jurou, e ainda perderam o quê? Perderam perdeu a compostura, né? Ele ficou nervoso, né? Muitos dos estudantes, isso não coloquei aqui nos slides, mas eu coloco sempre nos slides, né? Alunos da USP, tem muitos alunos que são bastante capazes. Então, o que eu falo? Não superestime a sua própria capacidade. Sabe por quê? Porque muitos alunos deixam de estudar e acham que vão passar, e no final eles querem resolver aí os problemas, né? Assim como a gente vê muitos maridos falhando, né? Não, isso não é problema para mim. Eu sou forte. Essa área é a minha área forte. Eu nunca vou cair. Cuidado, gente. Cuidado. Aquele que acha que está em pé, veja que não cai. Somos mais fracos do que imaginamos, né? E depois, normalmente, do sucesso, a gente tem visto o quê? A gente tem visto que vem a tentação, gente. Lembra da vida de Jesus? Jesus foi o quê? Foi batizado por João Batista e logo depois, o que aconteceu, gente? Ele foi tentado durante 40 dias no deserto. 40 dias que bate com os 40 anos, né? Com os 40, mesmo número, né? 40, que é o tempo que os israelitas peregrinaram no deserto, né? Tá? Que mais? Segundo motivo das nossas falhas, né? Segunda coisa que pode levar à nossa falha. Gente, isso aqui é forte. A vontade de agradar os outros. Isso para mim também falou. Eu fiquei pensando assim, quantos sabem que eu sou evangélico no meu local de trabalho? Às vezes a gente quer agradar os outros. E a gente baliza a nossa decisão baseado no quê? Baseado no que os outros podem achar. Tá? Então, aqui Pedro, mas Pedro está aqui no versículo aqui, né? Mas Pedro seguiu quem? Seguiu Jesus, né? De longe, escondido ali. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que me ofendeu muito. Tá? Durante a época da faculdade, uma colega minha, se ela estiver ouvindo, que Deus a abençoe, né? Porque ela se tornou cristã e ela chegou e disse um dia, Jó, você era um traidor. Sabe por quê?
Porque você era um cristão agente secreto. Puxa, isso aí me machucou, gente. Por quê? Porque eu nunca levei, ela se tornou cristã. Hoje ela é uma cristã bastante firme, tá, em Campinas, e ela falou isso, você nunca me falou. Você é um agente secreto. Eu me senti um pouco, me lembrei disso, eu vou falar isso. Eu me senti um pouco aqui, parece que eu seguia Jesus de longe, né? Por quê, gente? Porque eu queria ser aceito. Aceito por quem? Pelos manos ali, né? Tá? Pelos meus colegas. Queria que meus colegas gostassem de mim. Eita, esse é o cara, gente boa e tudo. Eu queria, gente. Mas cuidado. A vontade de agradar a todos é que pode o quê? Pode levar às falhas. Gente, tem uma coisa que vocês têm que aprender. Sabe qual a melhor forma de gerenciar a sua agenda? De trazer qualidade de vida? É só uma palavra aqui. Isso eu já ouvi falar de um coach, gente. É só ter uma palavra. Sabe qual é, gente? Não. Sabe o que é esse não? Aprenda a dizer não. Tem muita coisa, a Sandra sabe, tem muita coisa que a gente, que as pessoas pedem para mim, e eu tenho que dizer, não vou fazer isso, gente. Não vou fazer isso. Dizer sim, gente, é mais fácil. Sabe, o meu pai, sempre eu digo isso, o meu pai, ele sempre me disse uma coisa, fórmula para o sucesso eu não tenho. Eu não sei o que é a fórmula para o sucesso. Mas sabe qual é a fórmula para o fracasso? Eu tenho. É você tentar agradar a todos. Quais são as causas das falhas, gente? Tentar agradar a todos é o quê? É um caminho para quê? É um caminho para você falhar, gente. Você não pode estar em cima do muro. Você tem que chegar e dizer não, não, sim, sim. O que vier além disso, talvez, isso vem, está escrito na Bíblia. Isso vem do quê? Isso vem do maligno. Tá? Aprenda a dizer não. Tomar decisões baseadas no que os outros pensam, está errado, gente. Tá? Cada um de nós tem o que, gente, que eu falei? Cada um de nós tem um shape. Vocês têm um propósito. Deus tem o quê? Uma missão para vocês cumprirem aqui na Terra. A gente tem o trabalho, a missão de fazer esse mundo um mundo melhor, esse Brasil um país melhor para se morar. Essa missão, cada um de vocês tem uma missão. Um é o braço, o outro é a cabeça, o outro é o olho, o outro é o pé, né? E assim por diante, é o corpo de Cristo ali. Né? Os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu sotaque. Era como se fosse assim, ele ouvia e falava um chiado, o seu sotaque é de um carioca. Aí ele começou a amaldiçoar e dizer assim, não conheço esse homem. Que homem é esse? Jesus. Pedro, ele se alterou para dizer, cara, eu não conheço, não tem nada a ver com Jesus. Superestimar é um problema, a nossa capacidade. Segundo problema, é a vontade de agradar a todos. Tem um terceiro ainda também, tá? Deixa eu mostrar aqui um versículo que fala assim, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Aí eu fui ver, eu não gostei muito dessa tradução, eu fui ver em inglês, gente. Desculpa, eu coloquei aqui em inglês, porque em inglês fala justamente o que eu quero dizer. Olha o que está escrito aqui, é perigoso estar o quê? Está preocupado com o que os outros pensam de você. Não seja agente secreto, gente. Vão lá e falem, eu sou cristão, vou na e-mail. Não seja agente secreto, porque isso deixa triste depois de um tempo, tá, gente? Tá. Não, o que é perigoso estar preocupado com o que os outros pensam. Mas se você confia em Deus, está seguro. Terceiro, gente. Esse também é forte, gente. A terceira causa que leva às falhas. Sabe o que é? É o que Paulo e Pedro tinham mesmo. O que é, gente? Falar sem pensar. Falar sem pensar. Normalmente, a gente coloca, e digo isso de mim mesmo também, tá, gente? A Sandra às vezes me apoia, me ajuda, e ela falou uma coisa que é muito verdade. Você não pode ser omisso.
Então recentemente caiu um problema de quê, gente? Caiu um problema de plágio no meu colo. Plágio é cópia de trabalho. Caiu no meu colo, gente. Sabe qual a coisa mais fácil para mim? É pegar essa denúncia e engavetar, gente. Mas se eu fizesse isso, pecado, gente. São duas formas de cometer. Um é ação. Você deu um pô. Se eu der um pô aqui no Val, eu estou pecando. Mas se eu ver a Sandra levando um pô e eu não fizer nada, também estou pecando. Ação e omissão também. Então, se eu não fizesse nada com essa denúncia, eu estaria pecando, gente. Eu estaria pecando por omissão. Tá? E aí a Sandra falou assim, você deve o quê? Sempre você deve falar. E digo isso para vocês, gente, é verdade. Você nunca deve tentar agradar a todos. Então tem que chegar e o quê? Tem que chegar e resolver um problema. Mas resolver o problema, gente, com o tom certo. Tá? Com a palavra certa, gente. Eu aprendi uma palavra com ela, seja fleumático. Saiba falar. Tá? Eu já cometi, talvez, exageros com os alunos. Né? Eu não gosto de cola. Então eu cheguei e disse, você colou e agora eu vou dar um 0 aqui. Tá? Tom certo, gente. Não é omissão. No tom certo, você deve falar. Tá? Não coloque emoção na boca. Em vez de colocar o quê? A cabeça, né? Pense antes de falar. Né? Falar impulsivamente. Falar o que pensa não é coragem, gente. Isso eu aprendi com um aluno. Tem 3 pessoas que falam o que vem na cabeça. Tá? O primeiro é o que, gente? Está escrito aí. Ó. Tá? Crianças fazem isso. Né? Tem gente que chega e diz, eu falo o que eu acho. Né? Eu tenho alunos que falam isso. Né? E cada um deles, eu sei, tem um shape, tem uns que são mais explosivos. Né? E tem 3 pessoas, né, que falam o que pensam. Se Jesus fizesse isso, gente, olha o que aconteceria com Judas. Está escrito na Bíblia. Jesus, ele sabia que Judas subtraía, tá, as finanças. Mas Jesus nunca foi lá e falou com ele. Tá? Nunca falou o que estava na cabeça dele, né? 3 pessoas que falam, isso foi um aluno meu que falou, tá? Primeiro é criança, segundo ele fala, né? Acho que porque ele já teve várias vezes, bêbado. Pô, professor, já perdi a cabeça quando estava. E terceiro é o quê? É gente nervosa, tá? Acaba falando que não deve, né? Os que estavam ali chegaram, você é um deles, né? Aí ele começou o quê? A se amaldiçoar e a jurar, gente. Tá? Ele apelou, gente, outras palavras, né? E, semelhantemente, aí tem um outro estudo que fala que, semelhantemente, a língua é o quê? Um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Cuidado com o modo de falar. O modo de falar, gente, levam o quê? Podem levar vocês a falhas. Nota que é o seguinte aqui, gente. Ó, falar, né? Como falei para vocês, falar, a vontade de agradar a todos, assim como superestimar, são o quê? São escolhas que vocês vão fazer, gente. Eu aqui estou colocando 3 escolhas para vocês. Vocês podem superestimar, podem não superestimar. Vocês podem tentar agradar a todos, assim como vocês podem evitar de tentar agradar a todos. Vocês podem, a partir de hoje, controlar o quê? Controlar a sua fala. Não é omissão. Controlar a sua fala. Tá? Bom, esses são o quê? Essas são as 3 causas das falhas. O que levam às falhas normalmente? Superestimar, tentar agradar a todos e falar de qualquer jeito, gente. Não é assim, gente. Tá? Agora, todos vão errar. Eu já errei, eu já superestimei a minha capacidade, eu já tentei, já fui agente secreto, tá, gente? Tá? E eu também já, assim como, teve dias aí que eu perdi a cabeça e falei de uma forma que eu não deveria falar. Todos fazemos isso, gente. Agora, no momento em que você fizer isso, o que você deve fazer, gente? No momento em que vocês falharem, o que a gente deve fazer? Eu vou dar para vocês rapidamente 3 passos
tá? Para recuperar das falhas. Primeiro, o que a gente deve fazer, gente? O que Pedro fez, né? Eu coloquei aí esse verbo um pouco forte, chore. Mas o que seria, gente? Se aflija, se arrependa, né? Não tente o quê? Não tente minimizar. Não negue o sofrimento. Não, não, não. O Jó não me ofendeu. Não, não, se ele te ofendeu, vá lá e fale. Não negue o sofrimento, não minimize, não reduza o sofrimento. Seja honesto. Gente, é psicologia, tá? Eu já vi várias mensagens. Não abafe o quê? Não abafe, gente. Vocês ouviram do Dr. Gisso, não abafe o quê? O sentimento. Você tem um sentimento, não abafe esse sentimento. Mas tire isso para fora. Onde que eu tiro? Sexta-feira, 8 horas. Venha aqui e venha chorar as pitangas, gente. Tá? Eu estaria, não, essa semana talvez não estaria, mas o Edson ali, ó, tá, o rapaz mais bonito do que eu, tá, estará lá para receber vocês aqui, tá? Não minimize, não negue o sofrimento. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você negará 3 vezes. E ali o que ele fez, gente? Chorou. Chorou amargamente. Tá? Tem um programa em Saddleback Church, nos Estados Unidos. Foi de lá que eu tirei isso aqui, tá, gente? Celebrando a recuperação. Lá ele fala um ditado: The revealing is the beginning of the healing. O que significa isso? Gente, revelar o problema de vocês é o início o quê? Da cura. Eu vou repetir, gente. Revelar o problema de vocês é o início da cura. Se vocês nunca, não precisa falar para todo mundo. Sabe qual foi o erro de José? Foi lá e falou para todo mundo o propósito. Não precisa, gente. Por isso que a gente tem um pequeno grupo, por isso que a gente tem esse grupo dos homens aqui. Tá? Um grupo restrito de pessoas. Né? Um grupo de homens aqui para a gente o quê? Compartilhar. Por quê? Porque todos nós passamos por problemas. A gente precisa de quê? Precisa de ajuda, gente. Tá? Chorou amargamente. Né? Agora, imagina o que Pedro sentia quando o galo cantava, gente. Quando o galo cantava, Pedro era um homem como você. Eu me sentiria mal. Você acha que quando eu vejo um agente secreto, não fico mal? Brincadeira, podia sentir mal, né? Porque eu era agente secreto mesmo, né? Ele não pode evitar o gatilho, mas ele pode escolher o quê? De novo, gente, escolher o que fazer com o quê? Com gatilho. Chore, mas trate isso, tá? Segundo, gente, rapidamente aqui, segunda forma de recuperar das falhas. O que eu estou falando aqui? Falei das 3 causas que levam às falhas. E se você falhar, porque todos nós falhamos, o que eu devo fazer para me recuperar? Primeiro, gente, chore. Tá? Segundo, é o óbvio, né? Deixe o seu grupo pequeno ajudar você. Chore. Mas deixe a gente te ajudar você. Venha aqui, gente, vamos conversar. Vamos tentar ajudar, porque eu também tenho problemas, gente. Assim como você tem problema, eu tenho problemas. Né? Meus pais falaram uma coisa bem importante. Né? Eles falaram, pessoa, vocês sabem, né? Em japonês se escreve assim, né? Isso aqui, isso aqui. Né? Sabe o que significa isso, gente? Um apoia o outro. Né? Isso aqui é o cristianismo também. Eu apoio você e você também me apoia. Deixe o seu pequeno grupo apoiar. Sabe por quê? Porque Pedro fez isso. Sabe qual foi a diferença com Judas aqui? Judas correu e se isolou. Pedro, ele foi lá com os manos. Foi lá, chorou e ele recebeu a ajuda dos discípulos. Tem vários versículos, só citei aqui por uma questão de espaço. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, inclusive Pedro, reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus. João 20:19. Pequeno grupo, gente. Pedro tinha um pequeno grupo. Quando ocorreu uma tragédia, resista à vontade de ficar só. Resista à vontade de ficar só, gente. Tá? Sabe o que mata uma igreja? Isso não foi um estudo que eu ouvi, tá? Recentemente também.
e que eu vou trazer isso para os adolescentes. Tem um estudo só sobre perfeccionismo. Sabe o que mais mata os cristãos, gente? É o perfeccionismo. Você se lembra como é que eram os fariseus? Os fariseus eram perfeccionistas, superestimavam a sua capacidade, tá? E eram perfeccionistas, não aceitavam o erro dos outros. Eu não vou aceitar o erro do Jó. Tá? Perfeccionismo é o maior problema dos cristãos mais maduros. Vocês sabiam disso, pessoal? Cuidado, o perfeccionismo quebra relacionamento. Se a Sandra fosse perfeccionista, não estaria comigo, gente. Porque eu sou cheio de falhas. Tá? Isso eu também conversei hoje de manhã com a Sandra, e aí eu falei assim, tem um livro que fala assim, I'm not okay. You are not okay. I'm not okay. You are not okay. But that's okay. Sabe o que significa isso? Você não é perfeito. Jó, você não é perfeito. Eu também não sou perfeita. Mas tudo bem. Vamos caminhar juntos. Essa é a essência, gente. É um livro só falando sobre o perfeccionismo. I'm not okay. You are not okay. But that's okay. Tá? Na crise, sabe por que a gente não pode se isolar? Porque na crise, normalmente a gente não pensa direito. Teve um momento aí que eu passei por uma crise também, e aí a Sandra falou, não, Jó, isso está errado, essa forma de pensar. Durante a crise a gente não pensa direito. Por isso a gente precisa o quê? Do pequeno grupo, mais uma vez, né? E a melhor época para você criar a sua rede de quê? De suporte, de relacionamento de suporte, não é antes, não é durante a crise, né? Por quê, gente? Porque as crises vocês vão ter. Então, qual a melhor época de se criar essa rede de suporte? Antes da crise. Tem gente que fala assim, eu tô bem, eu não preciso. Tá? Então, nesse momento é que você precisa criar sua rede de relacionamento para dar o suporte para você. Tá? Na computação, a gente tem normalmente número ímpar de sensores. Sabe por quê, gente? Porque a gente fala é tolerante a falhas. A gente faz uma votação, coloca 5 sensores, vamos assim, para sensoriar, para medir o nível de radioatividade. Vamos assim, lá em Fukushima. Aí coloca em votação, se 2 disserem que não tem radioatividade e 3 apresentarem níveis de radioatividade alto, a gente o quê? Gera um alerta. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa dos outros, gente. Por quê? Porque vocês vão errar, eu vou errar. Então, hoje eu estou errando, amanhã é o Val, amanhã é o Janderson. E assim por diante, gente. Por isso a gente tem essa quantidade. O piloto, vocês já viram que o piloto e o copiloto, eles têm os mesmos comandos ali? Um é o piloto, outro é o copiloto, porque um erra, o outro vai o quê? Levanta, coloca o avião para voar, né? A importância, gente, eu queria só frisar aqui a importância do grupo H10+, Desperta Déboras, e também venha para o piquenique, gente. Para a gente conversar, dar suporte, e para a gente ser pessoas, um ajudando o outro. Ser pessoas, gente. Tá? Terceira coisa, com isso eu termino aqui. Tá? Importante também, conte com a misericórdia de Deus. É a terceira escolha que vocês vão ter que fazer, tá? Para recuperar essas falhas. Qual o livro que Pedro escreveu, que a gente está estudando? O livro de Pedro, gente. Em 1 Pedro, tem 2 livros, o 1 Pedro 5:7, olha o que ele fala, gente. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem para Deus. Conte com a misericórdia de Deus. Tá? Pois aqui, olha, esse versículo aqui eu gostei muito, gente. Olha o que está escrito aqui. Porque ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Sabe o que quer dizer isso aí, gente? Vocês perceberam uma coisa? Os justos, eu, Paulinho, Val, Edson, Janderson, todo mundo. O justo, mesmo que o justo caia, sabe o que quer dizer isso? Que a gente vai falhar, gente. E esses 7 aqui, eu sinto muito lhe dizer, gente. Tem estudos sobre por que colocaram aí 7, não foi por acaso. Quantos dias tem na semana?
7. Isso quer dizer o Ele seguinte, citou que vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vocês estão vendo uma redundância aí? Ele disse o seguinte, ó, o anjo falou, vão e digam para os discípulos, estão incluso Pedro e a Pedro também. Sabe o que é isso, gente? Isso aí me tocou muito. É a misericórdia de Deus. Deus sabia, Jesus sabia, que Pedro estava mal, gente. O cara lá me negou. Ele não foi lá, Pedro, você me negou, você superestimou a sua própria capacidade. Não, gente. Sabe, gente, eu coloquei aqui, ó, uma palavra, né? Ele não brigou, e quando você falha, quando você falha, Deus lembra do seu nome. Quem falhou, gente? Quem falhou foi Pedro. O que Jesus fala? Olha, Pedro, eu sei que você errou, mas eu amo tanto você, eu me lembro de você. Então eu estou dizendo assim, ó, os discípulos e a Pedro, por quê? Porque eu sei que você está arrasado. Esse, gente, é o amor de Cristo, de tentar o quê? De tentar erguer você. Eu sei que você vai falhar, você pode falhar todos os dias, mas eu vou o quê? Eu vou te erguer, está aqui, ó, erguer-se, ó. Quando você falha, lembra-se, você falha, quando você tem um revés, Deus se lembra do seu nome. É o Jó que eu estou tratando, eu sei disso. Tá? Outra coisa, olha, para finalizar, Jesus disse, venham comer. Sabe o que eu percebi? No final, Jesus fez um churrasco. Eu pensei assim, nossa, Jesus cozinha, então ele sabia cozinhar, né? Tá? Ele sabia cozinhar. Agora pensa assim, gente, ó, atenção. Os 12 negaram Jesus. Mas assim, gente, todo o seu grupo de amigos negou você. Sejam bem honestos comigo. Você faria um almoço para esses 12 novamente? Essa é a misericórdia de Deus. Você faria, gente, um jantar e convidaria justamente aqueles que pisaram na bola? O que eu faria quando era criança? Fazia assim, toca aqui, mano, toca aqui. Acabou, cara. Acabou, não tem mais nada, não. Vai para um lado, você fica no Brasil, eu vou para o Japão. Tá? Acabou. Não, gente. O que Jesus fez? Venham aqui. Vamos socializar, vamos comer, vamos fazer um churrasco aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Sabe o que Pedro fez? O que Jesus fez? Colocou uma fogueira. Se lembra da fogueira lá quando Pedro negou? Ele tentou dizer assim, ó, ali não foi uma vingança, foi uma reconciliação. Pedro, você me ama mesmo? Aí Pedro, o que ele responde? Senhor, o Senhor sabe que eu amo, o Senhor sabe que eu gosto de você. Reconheceu, gente. Tá? Aqui está escrito, ó, somos infiéis, mas ele permanece fiéis, tá? Porque ele não pode se negar. Sabe o que quer dizer isso? Mesmo que você negue a Cristo, ele não vai esquecer de você. O único pecado, vou repetir de novo o que eu já falei, o único pecado que Jesus não perdoa é o quê? É o pecado de negar a Cristo. Se você não receber Cristo como Salvador, é o único pecado que ele não vai aceitar. Né? Para concluir, gente, último slide. Para concluir, 3 coisas que eu queria lembrar para vocês do plano B. Quem ama a Deus, cuida dos brothers, cuida dos manos, cuida de mim. Se vocês me amam, gente, vocês vão cuidar de mim. Tá? Aliás, eu não tenho almoço ainda, né? Não está feito. Então, se vocês me amam mesmo, vocês vão cuidar de mim, tá? Brincadeira, tá? Por quê? Olha aqui, gente. Isso aqui é um versículo que ficou na minha cabeça. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, sabes que te amo. Disse Jesus. 3 vezes ele falou a mesma coisa. Não coloquei aqui para não tomar muito espaço. Então cuide dos meus cordeiros. É uma coisa que eu ouvi, gente. Se você
ama a Deus, se você ama a Cristo, você vai cuidar dos cordeiros. Ali está escrito ovelhas também. Sabe o que significa isso? Quem são os cordeiros? É Joe aqui, ó. Somos todos nós, gente. Se você ama a Deus, você cuida de todos nós aqui. Mas, I'm not okay, you are not okay, but that's okay, gente. Eu não sou perfeito, mas você vai cuidar de mim, gente. Tá? Quem ama, falou 3 vezes, quando repete, gente, é importante. 3 vezes Deus falou, se você me ama, vai cuidar de mim. Qual é então a grande missão? Deus colocou, gente, amarás o quê? O teu Deus e amarás o quê? O seu próximo. Está escrito aqui, está resumido. Pedro, você ama. Jó, você me ama. Oh, Senhor Jesus, eu te amo. Então, Jó, você vai cuidar dos seus irmãos em Mogi das Cruzes. Segunda coisa, Pedro e Judas. Um olhou para cima, um escolheu olhar para cima, enquanto que Judas olhou para si. Os dois choraram amargamente, mas um olhou para Deus e contou com a misericórdia de Deus, enquanto que Judas olhou para si mesmo e acabou cometendo suicídio. Escolhas que vocês fazem. Os dois erraram, né? Um virou Marco, enquanto o outro traidor. Deus sempre usa as pessoas que falham, gente. Sempre usa as pessoas que falham. Então vocês vão fazer o quê? A escolha certa hoje. Ou vocês vão ser o Marco, vocês vão ter revés. Mas vocês vão ter opção, gente. Ou vocês vão contar com a misericórdia de Deus, ou vocês vão olhar para si. Fique com a primeira opção. Tá? Fique com a primeira opção, chore amargamente, mas conte com a ajuda aqui dos irmãos. Tá? Terceira coisa, tá? Dentro do nosso que a gente está falando, né? Deus quer usar a sua tragédia, plano B, para transformar em seu ministério. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu acredito, gente, o pastor Nori, quando a gente teve aquele problema com a Sandra, saúde, ele falou, sabe, Sandra, eu acho que você teve essa doença para ajudar os que têm essa doença também. Então, gente, você teve um revés na vida? Transforme isso em seu ministério. Transforme o seu plano B no seu ministério. A Sandra e eu, a gente conhece uma pessoa na igreja, tá? Ela fez o testemunho, então escreveu o testemunho, leu na frente da igreja, e é uma jovem que aos 15 anos ela foi estuprada, gente. Tá? E foi bastante dolorido, tá? Ela conta no testemunho, escreveu um testemunho, chorou e tudo. Mas hoje é o quê? Hoje ela usa esse problema que ela teve, esse plano B, esse revés tão duro, gente, para transformar no ministério, gente. Tá? Transforme o seu plano B, transforme o seu problema em seu ministério. Que Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Ok, bom dia a todos. Vamos ficar de pé? Vamos ter um momento de oração. Vamos fechar nossos olhos. De tudo aquilo que ouvimos hoje, que aprendemos hoje, sei que Deus ministrou no seu coração de várias formas. Então vamos ter um momento de oração para que você possa ter esse momento talvez de chorar diante de Deus, reconhecer. Talvez é o momento de você tomar uma decisão.
Talvez é o momento de você pegar tudo isso que está acontecendo na sua vida, de depositar diante da cruz do Senhor, diante do Senhor, e que de alguma forma, quando você passar por tudo isso, você possa usar, Deus possa usar a sua experiência, Deus possa usar a sua história, que Deus possa usar o seu testemunho para poder levar alívio, um pouquinho de alívio na vida de outra pessoa. Talvez seja o momento de você pensar em encontrar uma pessoa, um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, onde você possa compartilhar a sua dor também. Talvez você esteja caminhando muito sozinho ou sozinha. Talvez você não tenha onde compartilhar. Então talvez seja o momento de você poder encontrar um lugar seguro onde você pode compartilhar as suas dores, as suas falhas. Então que Deus possa estar te direcionando nesse momento. Querido Deus, queremos te agradecer por podermos louvar ao Senhor, entoar louvores ao Senhor, de poder cantar quão grande o Senhor é e como o Senhor cuida de cada um de nós. E também agora, Senhor Deus, através da Tua palavra, meditando, ouvindo, Senhor Deus, histórias de homens comuns, de mulheres comuns, que erraram, que passaram por situações difíceis na vida deles, situações que talvez eles não escolheram. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, vimos essa opção de serem transformados pelo Senhor, de serem trabalhados pelo Senhor, ou a escolha, Senhor Deus, de Judas, que no final ele se puniu, ele mesmo fez a justiça com ele mesmo. Mas a Deus nós queremos entregar nossas vidas diante do Senhor. O Senhor conhece as dores, as causas, as dificuldades, as provas, os planos que não deram certo de cada um de nós. Nós queremos escolher, ó Deus, sermos transformados através daquilo que a gente está vivendo. Queremos ser transformados, queremos ouvir do Senhor, queremos ter amigos, amigas, onde a gente possa compartilhar e que possam caminhar conosco. Pai, nós então entregamos isso nas Tuas mãos, que no decorrer dessa semana, seja uma semana talvez um pouco mais leve, diante daquilo que a gente está passando. Deus, ajuda-nos a não carregarmos sozinhos. Nós não somos suficientes, nós não somos autossuficientes, não podemos subestimar a nossa força, achando que nós não precisamos de ninguém. Senhor Deus, ajuda-nos a compartilhar. Ajuda-nos a ter pessoas ao nosso lado, mesmo que seja para orar, mesmo que seja só para ouvir. Ajuda-nos, ó Deus. Assim nós queremos agradecer ao Senhor, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença, a comunhão e o consolo do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje, nesse momento e todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pode se assentar, que Deus abençoe. Vou chamar a Sandrinha. Eu mesmo? Eu vou tentar.